Vamos ver. Professor, os membros de uma CPI da Câmara dos Deputados podem prender em flagrante? Olha que pergunta interessante e cabulosa, como diriam os amigos corintianos, uma pergunta embaçada. Veja que coisa. Será que uma CPI pode prender em flagrante? Então é importante, prender em flagrante, qualquer um de nós pode, ok? Então você que está na sua casa, no conforto do seu lar, se você ver alguém furtando, alguém roubando, você pode prender em flagrante. O problema são as consequências posteriores. Você tem que ir até a delegacia, vai depor perante o judiciário, né? Aquele investimento que você faz para a paz social. E é aquele negócio, todos nós podemos prender em flagrante. Importante, uma CPI pode prender em flagrante? É lógico que pode. Uma CPI, qualquer que seja, pode prender em flagrante, como se fosse um particular. Assim está a autorização no Código de Processo Penal. Qualquer um de nós pode prender em flagrante. Agora, presta atenção. Os policiais, os membros das forças públicas, têm o dever de prender em flagrante. Eles têm o dever. Nós, particulares, temos a faculdade. Agora, presta atenção. Os membros de uma CPI têm o dever ou têm uma faculdade? Presta atenção. É lógico que os componentes de uma CPI, eles têm, o dever de prender em flagrante, porque eles fazem parte do Estado, o ente estatal, mas, para aqui para nós, eu acho que é um dever. Para muitos é uma faculdade, pode prender ou não em flagrante. É lógico que eles costumam prender em flagrante, ok? Agora, presta atenção, CPI prender em flagrante é possível? Sim, se ali estiver sendo cometido um flagrante. Lembra flagrante? Flagrare, você prender alguém que está cometendo ou acabou de cometer um delito, um ilícito penal. Importante, os membros de uma CPI podem prender em flagrante, como qualquer um de nós pode. Importante para fins de prova, ok? Prender em flagrante, você vai conduzir o flagrante. Então, numa prova, a CPI prende em flagrante? Os membros de uma CPI podem prender em flagrante. Você tem que ser, na sua resposta, esclarecer. Os componentes, os membros de uma CPI podem prender em flagrante, ok? Agora, alguns poderes eles não têm. Eles não podem, por exemplo, determinar a busca e apreensão, presta atenção, o que é busca e apreensão? Uma ordem, um papel, vá lá e faça apreensão de bens, de produtos, de pessoas, até busca e apreensão de pessoas, ok? E também não podem expedir mandados de prisão, presta atenção. Expedir mandado de prisão significa o quê? Colocar no papel uma ordem para prender alguém. Olha a diferença para fins de prova. Meus amigos, as CPIs podem prender em flagrante, mas não podem expedir mandado de prisão. Olha que importante. Prender em flagrante, alguém está cometendo um delito, o indivíduo vai lá e dá voz de prisão. Você está sendo preso porque você está cometendo o delito de furto, de roubo. Está sendo preso ali, está preso. Algemado, se for o caso, de acordo até com a súmula vinculante número 11, uso de algemas. Se ele for violento, quiser fugir, ameaçar pessoas, tal, ele pode ser algemado. Ok? Prender em flagrante, qualquer um de nós pode. Tranquilidade? Agora, importante. Expedir mandado de prisão só as autoridades judiciais. Ok? Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ok? Prender em flagrante, qualquer um de nós, inclusive os membros de uma CPI. Agora, importante. Expedir mandado de prisão, CPI, não pode expedir mandado de prisão, não pode expedir mandado de busca e apreensão, como também não pode determinar a interceptação telefônica. Ok? Pergunta inteligente e vamos avançar para as demais perguntas, né? Vamos lá. Professor, uma CPI de uma Câmara Municipal pode pedir uma interceptação telefônica? Olha que pergunta inteligente, pegamos até um gancho, né? CPI municipal pode fazer uma interceptação telefônica? Importante para o Brasil inteiro, presta atenção junto comigo. Meus caros, nenhuma CPI pode determinar a interceptação telefônica. E a minha pergunta, mas o que é isso, professor? Interceptação telefônica. Meus caros, é o grampo. Quando se fala em interceptação telefônica, o juiz vai dar uma ordem, ou o desembargador, o ministro, uma autoridade judicial, vai dar uma ordem para que aquelas ligações telefônicas sejam grampeadas, sejam monitoradas. Então, expedir uma ordem, uma interceptação telefônica do telefone celular do professor Luiz Flávio Gomes. Deus me livre guarde, né? Não, mas imagine, né? Interceptação telefônica do celular do professor Luiz Flávio Gomes. Todas as ligações que o professor atender dali para diante serão gravadas, ok? E vão ser analisadas por quem pediu a interceptação telefônica. Agora, que importante, interceptação telefônica, nenhuma CPI pode. Anote aí, meu filho.
Interceptação telefônica, nenhuma CPI pode, ok? Nenhuma pode. Por quê? Diz respeito a uma invasão da intimidade da pessoa. E para invadir essa intimidade, verificar, né, as ligações, para quem ligou, o que foi dito, só as autoridades judiciais podem determinar. Então presta atenção, somente o magistrado, o juiz, o desembargador, o ministro do tribunal pode determinar a interceptação telefônica. Então presta atenção, interceptação telefônica, as ligações daquele telefone fixo ou até do celular serão monitoradas. Só a autoridade judicial pode, e em crimes graves, crimes previstos em legislação específica, ok? Só crimes graves podem ser, né, dar ensejo, podem autorizar a interceptação telefônica. Agora, presta atenção, quando se fala em interceptação telefônica, eu vou gravar as conversas de celular, telefone fixo. E hoje também é possível a interceptação de dados telemáticos, de informações de e-mail, ok? É possível interceptar e-mails, né, ao mesmo tempo acompanhar os e-mails que são trocados. Importante para nós não nos perdermos, presta atenção. Interceptação telefônica, nenhuma CPI no país pode. Isso é posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma pode, só a autoridade judicial, ok? Delitos graves com base em lei específica. Guardou isso? Agora, por favor, se ouvirem falar em quebra de sigilo telefônico, importante, a quebra de sigilo telefônico, as CPIs federais, estaduais e distritais podem determinar diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente. Por quê? Na quebra de sigilo telefônico, eu vou ver as relações das ligações feitas. É o extrato que vem na sua casa, né? Você recebe lá a ligação que você fez, o tempo que você fez, né? Para onde você fez a ligação, ok? Quebra de sigilo telefônico, qualquer CPI, seja federal, estadual e distrital, pode. Somente as CPIs municipais não têm tais poderes, ok? Interceptação telefônica, nenhuma CPI pode. Presta atenção. Quebra de sigilo telefônico, as CPIs federais, estaduais e distritais podem determinar diretamente aos órgãos, desde que o façam fundamentadamente. Ok? Pergunta inteligente, deu para a gente avançar bem em invasão, né? Quais poderes uma CPI pode realizar. Vamos ver agora a próxima pergunta? Professor, uma CPI estadual pode investigar assuntos federais? Veja que interessante. Se uma CPI estadual pode investigar matéria federal. Não. Lembra que eu brinquei com vocês? Cada macaco no seu galho? Cada CPI investiga aquilo que o respectivo legislativo pode legislar ou fiscalizar. Importante. Então, meus amigos, assuntos federais, só as CPIs da Câmara, do Senado ou mistas. Fica a critério dos parlamentares investigarem apenas na Câmara, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado ou em conjunto. CPI formada por deputados federais e por senadores. Importante. Assuntos estaduais, CPI estadual pode investigar. Ok? Briga entre Polícia Civil e Polícia Militar. Quem é que vai investigar? CPI da Assembleia Legislativa. Por quê? Polícia Civil e Polícia Militar estão vinculadas à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Só uma CPI e uma Assembleia Legislativa. Agora, presta atenção. Problemas envolvendo, né, a Guarda Civil Metropolitana de certo município. Quem vai investigar? CPI municipal. Importante dica de prova. Meus caros, as CPIs da Câmara Legislativa, presta atenção, são as únicas CPIs que podem investigar matéria estadual e municipal ao mesmo tempo, ok? Guardamos isso? Muito bem. Será que temos mais alguma pergunta? Será que temos ou não? Já fechamos as perguntas? Vamos fazer uma revisãozinha sobre o tema? Pequena revisão? Então vejam, apanhando todas as perguntas que foram feitas, olha que importante. Comissões parlamentares de inquérito, elas podem investigar aquilo que o respectivo legislativo pode legislar ou fiscalizar. Importante. Elas não podem investigar matéria vinculadas a particulares, como regime de bens de um casamento, né? Porque aquela empresa tem um contrato limitado e não é uma sociedade anônima, etc. Assuntos particulares, CPI não pode investigar. Ela tem que investigar aqueles assuntos que são vinculados ao interesse público, assuntos de Estado, ok? Importante, será que uma CPI pode prender em flagrante? Meus caros, uma CPI pode prender em flagrante. Por quê? Qualquer um de nós pode prender em flagrante. Qualquer um de nós pode prender em flagrante? Pode. Agora, importante, o que CPI não pode? Meu amigo, CPI não pode determinar a interceptação telefônica.
Isso é muito importante para fins de concurso, hein? Interceptação telefônica